A reforma do imposto de renda, agora sim, ela foi entregue nessa semana pelo Ministério da Fazenda. O ponto não é se ele passa ou não. O projeto de isenção para quem ganha R$ 5.000, né, e depois uma faixa de transição até R$ 7.000, passa. Várias lideranças do Congresso já deram esse recado. O que está em questão é a compensação, porque para você abrir mão do que você arrecada com quem ganha até R$ 5.000 e também, né, em menor medida, quem ganha até 7.000, você precisa de uma nova fonte de receita. O que o governo mandou é a elevação na taxação de 141 mil pessoas de alta renda. São 0,13% do total dos contribuintes ou 0,06% da população brasileira. 141 mil pessoas que ganham pelo menos R$ 600 mil por ano e não contribuem atualmente com a alíquota efetiva, que é o que o governo chama de alíquota efetiva de 10% para o imposto de renda. Essas pessoas passariam a contribuir para compensar quem deixaria de pagar. O Ciro Nogueira é presidente do Partido Progressista, senador, totalmente envolvido nessa negociação, porque o Partido Progressista quer a relatoria desse projeto na Câmara. Ele me disse que vamos estudar, com certeza vamos apresentar uma proposta alternativa, fazendo mudanças, mantendo a lógica da isenção de R$ 5.000, mas mudando nas compensações. Claro que eles vão, o Partido Progressista, né, como o próprio nome diz, ele vai querer aumentar a taxação dos muito ricos, é óbvio, né? Porque se ele é progressista, é a única coisa que pode se esperar, ainda mais num político como Ciro Nogueira, né? Esse projeto, além de ser muito importante, de ser uma das bandeiras do governo Lula, de justiça tributária, de, enfim, mexer, né, no que tem de mais importante na distribuição de renda do país, vai ser um teste para o Hugo Motta, Toledo, porque cabe ao presidente da Câmara, no fim, no limite, é ele que decide o relator dos projetos. Uhum. O Partido Progressista tem 2 deputados que já levantaram a mão, com chances de se viabilizar, que é o Agnaldo Ribeiro e o doutor Luizinho. O Agnaldo Ribeiro é um partido progressista mais governista, sempre foi mais ligado ao PT. O doutor Luizinho é bem centrão mesmo. O Haddad já deu declarações com expectativa sobre esse nome, de quem vai ser o relator, porque o relator é quem faz, né, a mediação das pressões que passam a se voltar no Congresso para a definição desse texto, e o relator é quem vai pôr no papel a decisão da Câmara para ser votada em plenário. Quando chega em plenário, o relatório é apresentado, já teve uma negociação anterior. O Arthur Lira não só decidia quem eram os relatores dos principais projetos, levando muito em consideração as afinidades pessoais dele, como se envolvia imensamente na redação do texto. Dava o texto para o cara assinar, né? O Ciro Nogueira é um padrinho político para o Hugo Motta que não é do partido dele, ele é do Republicanos. Então, a relatoria desse projeto vai mostrar também os métodos e a forma de... E a força, né? E a força do Hugo Motta como presidente... Ou a fraqueza. Como presidente da Câmara. É um bom termômetro, isso provavelmente só vai ficar esclarecido na volta da viagem ao Japão. A República vai ao Japão semana que vem, o Lula vai, e junto com ele, Hugo Motta, Davi Alcolumbre e muitos outros políticos. Eles vão, evidentemente, usar tantas horas de voo que eles têm pela frente para conversar também sobre este assunto, não só ele, mas é importante porque a gente vai ver isso, não só... para que lado a Câmara vai caminhar em relação a esse projeto, mas como que o Hugo Motta vai tocar essa banda. Esse projeto, Thaís Bilenque, na minha opinião, é a coisa mais importante do ano, se não do governo. Porque ele tem, primeiro, intrinsecamente, vamos lembrar, o discurso de posse do Lula, o grande destaque foi este governo, o Lula 3, será o governo de promover a diminuição da desigualdade social no Brasil. Esse declarado, o principal discurso do Lula. Até agora, teve algumas iniciativas, mas nada que você possa dizer, isso é uma marca do governo, de fato, o Lula está cumprindo o seu discurso de posse. Esse projeto cumpre, porque esse projeto, diferentemente do que o Ciro Nogueira quer fazer crer, não são 2, é 1. E é um jogo de soma zero. O que sai de o que um deixa de pagar, o outro paga.
o governo não vai aumentar a arrecadação. O governo vai manter tudo que ele arrecada, não vai aumentar um centavo na soma das duas coisas. Por quê? Os 10 milhões de contribuintes que hoje pagam imposto de renda, porque todos os governos anteriores e posteriores a Dilma, ou seja... Entre Dilma e hoje, Entre né? Dilma e Temer hoje. e Bolsonaro. Basicamente, Temer e Bolsonaro não tiveram coragem de reajustar a tabela do imposto de renda. Então, quando você não reajusta pela inflação a tabela do imposto de renda, você está fazendo o quê? Você está aumentando o imposto de renda de quem paga imposto de renda. Se a gente já falou isso aqui antes, mas eu vou repetir. Esse valor de R$5.000 para isenção é praticamente a correção da tabela do imposto de renda. Nada mais é do que isso. Então, é justiça fiscal. Você não pagava, começou a pagar, e talvez isso explique até o mau humor de muitas dessas pessoas em relação ao governo, que é um gasto que vem se acumulando e aumentando à medida que a inflação vai comendo, né, a tabela do imposto de renda. Bom, segundo aspecto, beneficia 10 milhões de pessoas e prejudica, como você disse, 141 mil. E prejudica muito pouco, porque 10% de essa alíquota é no máximo 10%. Se o cara está ali na primeira faixa, que é a partir de R$600 mil por ano, que dá R$50 mil por mês, ele vai pagar 2 e pouco. Então, não é assim uma mordida europeia de país escandinavo, né, que faz os atores franceses migrarem para a Rússia, como Gerard Depardieu. Não é nada disso. É justiça, né? E ele só faz sentido se for junto. Porque você está tirando a contribuição, está abrindo mão da contribuição de 10 milhões de pessoas para cobrar de quem ganha a partir de R$600 mil por mês, mas principalmente quem ganha mais de 1 milhão, mais de 2 milhões, mais de 10 milhões por ano, né? Para colocar em português bem claro, você está deixando de cobrar imposto do subgerente e está cobrando do presidente da empresa. Você está deixando de cobrar imposto do funcionário para cobrar do dono da mesma empresa. Então, até para essas pessoas é bom, porque o funcionário dele vai ficar mais satisfeito, porque o que ele deixar de pagar de imposto vai entrar no bolso dele, ele vai consumir e vai movimentar a economia, né? Então, assim, é um projeto que não é neutro, é um projeto que diminui a desigualdade. Não, ele é neutro do ponto de vista de arrecadação, mas do ponto de vista político ele não é neutro, porque ele beneficia claramente um grupo de pessoas que não são nem os mais pobres. Nesse caso, é o único caso que talvez valha a expressão classe média. É enfermeira, é o subgerente, é quem está nessa faixa que paga hoje imposto que vai deixar de pagar. E lembrando, não é só até 5 mil, vai até 7 mil, como você bem falou, porque entre 5 e 7 você tem um desconto, vai pagar menos imposto, que também é bom, né? E quem vai pagar é um grupo muito, muito, muito pequeno de pessoas. Bom, então tem lado. Quando você opta por votar contra ou a favor, você tem lado. E eu estou ouvindo vários governadores falando: meu estado vai perder a arrecadação. Só vai perder a arrecadação se você não levantar a bunda da cadeira e for até Brasília e falar para a sua bancada do seu estado aprovar o projeto como ele veio. Porque daí uma coisa compensa a outra, não tem perda para os estados. É neutro, né? O que ganhar de um lado vai perder do outro e vice-versa. Então, assim... Mas por que os estados? Porque o imposto de renda é federal, né? É que o imposto de renda, ele compõe o fundo de participação dos estados e dos municípios. Ele é uma parte importante da composição. Entendi. Daí os caras estão falando, vai cair a receita do imposto de renda, então eu vou perder a arrecadação. Não vai, é balela. Porque o dinheiro que eventualmente deixar de ser arrecadado do assalariado, que ganha até 7 mil reais, vai ser reposto pelo que ganha mais de 600 mil. Com essa alíquota adicional aí efetiva de 10%. Eu percebi, se você percebeu diferente, me corrige, mas eu percebi um comportamento do mercado cauteloso, né? Pessoas que eu procurei, inclusive, cautelosas, querendo ver melhor o texto, acho que querendo também sentir que mudanças que vão ser feitas no Congresso ainda, mas pelos preços operados no dia da apresentação do projeto, o mercado não ficou fazendo muito estripulia em cima disso. Eu acho que ainda tem desde o anúncio no Palácio do Planalto, em que o Hugo Mota foi e publicamente declarou que o projeto sofreria mudanças, né? Então acho que o projeto já é apresentado com essa condição de que ele vai sofrer mudanças no Congresso. Eu acho que está um compasso de espera, de alguma forma, né? Aí vai, como você falou,
tem muitos atores em jogo. O Haddad está claramente numa campanha. Poucas vezes a gente vê ele tão empenhado num projeto. Hoje ele estava dando entrevista para dezenas de rádios pela manhã, ia almoçar no PT, tem reunião com governadores, tá com a agenda cheia para ajudar o governo a aprovar, a área política do governo a aprovar o projeto dessa maneira que não seja mutilado, né? Por quê? O que é mais fácil, né? O Congresso fala, não, vamos agradar a classe média, mas não vamos desagradar o meu financiador eleitoral aqui, né? Que contribui para a minha campanha, que são esses 141 mil pessoas. Não vamos tributar esses caras. Então, assim, quem ficar contra está dando uma declaração de lado. Estou a favor desse, estou contra isso, entendeu? E por isso que eu acho que é importante a maneira como esse projeto é apresentado. Agora, eu acho que é importante porque também tem um aspecto político. A gente estava falando sobre como internamente se tenta culpar o Haddad exclusivamente como único responsável pela perda de popularidade do Lula, sendo que foi o ministro de maior sucesso nos primeiros 2 anos de governo, conseguindo aprovar uma reforma tributária que há 35 anos estava na fila, sem contar o arcabouço fiscal, enfim, colocar a ordem na casa de um monte de bagunça que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tinham deixado, cheio de calote, inclusive. Agora, talvez possa, se ele tiver sucesso na aprovação desse projeto na íntegra ou perto da ideia, sem desvirtuar a ideia de tirar dos ricos e passar a bater da classe média, vai ser uma vitória política muito importante para o Haddad, que pode começar a reverter a onda negativa que existia, ainda existe, contra ele, de tentar botá-lo como o culpado da baixa popularidade do governo.